Meus amigos, é isso aí. Que massacre do Flamengo pra cima do Vitória. Vamos acompanhar no vídeo aí o que o pessoal tá repercutindo. Deixa eu começar a conversar aqui com o Mansur e com o Felipe Bastos para falar sobre essa segunda-feira de bons jogos no Campeonato Brasileiro. Especialmente esse do Flamengo, uma goleada rara no Campeonato Brasileiro, especialmente nesse Campeonato Brasileiro, né, de 20, 15 anos para cá, que tem sido marcado por duelos muito mais equilibrados, menos goleadas discrepantes e menos, na teoria, né, Mansur, desnível técnico entre as equipes. Hoje foi um atropelo, uma das grandes exibições da história do Campeonato Brasileiro, um jogo para ficar na memória de qualquer torcedor do Flamengo, né? Porque o do Vitória hoje é uma noite para esquecer. Tudo bem, Mansur? Boa noite. Dá pra dar uma boa noite aos dois ao mesmo tempo. Boa noite a todo mundo que assiste o Troca. Bom, assim, é difícil encontrar o que falar, né, dessa goleada do Flamengo. Primeiro assim, é o tipo de jogo que a gente não tem vontade que termine, né? Porque a gente que gosta de futebol, é uma exibição de futebol de absoluto primeiro nível. Evidente, não, claro, evidente que o torcedor do Vitória vira um suplício em dado momento, mas para o torcedor neutro, para quem acompanha o futebol de maneira neutra, não dá vontade que acabe. Eu peguei alguns números aqui que me chamam muito a atenção. O primeiro deles, até a gente está consultando, não sei, pode ser que seja Durante o programa a gente talvez tenha a resposta para isso que você vai dizer. Me chamou a atenção que o Flamengo entrou em... O que o Flamengo construiu é um elenco que a gente talvez não tenha, raramente viu no futebol brasileiro. Jogadores se reunirem, jogadores desse porte, ainda mais nessa era do jogo atual, em que os grandes talentos saem, enfim. O futebol ficou muito caro, uma série de questões. O Flamengo entrou em campo hoje com... No continente, nosso continente ficou exportador, isso ficou mais raro ainda. O Flamengo entrou em campo com 6 jogadores titulares que já jogaram Copa do Mundo. Isso é muita coisa. Tem outro número que é muito impactante. Fui olhar a tabela agora. O Flamengo, nesse momento, tem 35 gols de saldo. Isso aí. O Flamengo marcou 44 gols e só sofreu 9. 35 gols de saldo. 35 é mais do que qualquer outro time do Campeonato Brasileiro tem de gols marcados. Total. Muito também por conta da defesa, né, Mansur? Porque o Flamengo tem a melhor defesa do campeonato com apenas 9 gols sofridos. E esse é o ponto impactante, assim. Quando você olha pro time do Felipe Luiz, muitas das grandes características desse time acontecem, apesar da grande qualidade técnica reunida, grande parte das qualidades desse time se exibem sem bola. Fome de roubar a bola do adversário é enorme. Os dois primeiros gols do Flamengo Os dois primeiros gols do Flamengo nascem da pressão ofensiva, de recuperação do campo ofensivo. E a partir daí o Flamengo hoje criou tudo que é jeito. O Flamengo hoje fez gol a partir da pressão ofensiva. O Flamengo hoje fez gol a partir de construção com o adversário colocado atrás. Se começar a falar sobre os gols, vai acabar o programa. Não fez gol quando o adversário tentou se adiantar e sofreu gol nas costas. O Flamengo invertia para os pontas. O Flamengo tem 2 volantes que hoje jogam num nível brutal, né, que são Jorginho e Saul. O Plata transformado num jogador que por dentro gera associação com todo mundo. Parece que é uma máquina de fazer tabelas, apoios, né, e associar com os jogadores. O Arrascaeta num dia inspirado. Uma qualidade técnica muito alta que resultou num placar desse tamanho. É raro de se ver, como eu disse no começo do programa. Felipe Bastos. Vimos talvez uma das grandes exibições individuais do campeonato hoje também. Na verdade, é difícil dizer sobre um só. Porque eu ia dizer sobre o Samuel Lino. Mas a gente ia pensar o que fez o Arrascaeta no jogo. Os gols que o Pedro marcou, né, com a qualidade técnica que ele mostrou para finalizar. É difícil dizer quem foi o melhor, mas ainda assim tenho para mim de que o Samuel Lino fez hoje uma exibição memorável, né, Felipe? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Mansur. Boa noite, pessoal de casa. Realmente, assim, o que o Flamengo fez hoje foi um espetáculo. Meu amigo Eric Faria falou muito certo dentro da transmissão que o torcedor que foi ao estádio hoje, ele não pagou ingresso, né? Pagou ingresso não para ver um jogo, para ver um espetáculo, e foi o Flamengo. Foi o que o Flamengo fez no jogo de hoje, né? Assim, de todas as qualidades, para mim, a que mais me impressiona é o pós-perda do Flamengo. Porque você conseguir fazer com que esses jogadores de qualidade técnica elevadíssima, assim. O Flamengo tem muito jogador com qualidade técnica que consegue decidir o jogo a qualquer momento. Principalmente com esses 2 volantes, Saúl e Jorginho. O Flamengo tem muita qualidade no centro do campo. Mas você fazer com que esses jogadores da parte da frente saiba que
você sem bola, você tem que se dedicar o tanto quanto você tem a bola, para mim é o ápice do trabalho do Filipe Luís, porque ele conseguiu extrair isso desses jogadores. O Flamengo no pós-perda, ele é muito bom. E aí por isso que acontecem os gols, por isso que acontece muitas das vezes o Samuel Lino saindo de mano a mano, aí você vê o Samuel Lino driblando, aí você vê dentro da área a fome dos jogadores, zona de finalização preenchida, você vê sempre os zagueiros do Flamengo, Léo Pereira, Léo Ortiz, sempre dentro do campo do adversário. E para mim também é de se elogiar hoje o respeito do Flamengo com Vitória. Para mim o maior respeito quando eu tive dentro de campo, do outro lado, talvez quando eu estivesse tomando uma goleada, quando tivesse acontecendo isso contra mim, os jogadores da equipe adversária fazer tentar dar uma caneta sem ser objetiva, como foi a do Lino, tentar fazer uma jogada de efeito para trás, isso aí acaba desrespeitando o jogador que está do outro lado. O Flamengo em nenhum momento hoje fez isso. O maior respeito que o Flamengo teve foi buscar o gol o tempo inteiro, buscar o sétimo, o oitavo, buscar até o nono gol. Teve a possibilidade também com bola na trave, finalização. Isso que para mim o Flamengo hoje é o maior postulante ao título, obviamente. Ainda mais que depois dessa vitória, vira o maior favorito. Mas com menções honrosas, para mim, o destaque do jogo são 3, né? Esses que você citou aí. Samuel Lino, que para mim parece que não foi convocado, e falou assim: ah é? Então tá bom então. Então tá bom então. Vou te mostrar se eu não posso ser convocado. Pedro com esse golaço que ele fez e a Arrascaeta desfilando a sua técnica, né? A Arrascaeta a gente precisa ter mais dele no futebol brasileiro. É isso, esse elástico do Pedro foi a lá Rivelino. Impressionante. Jogado. Belíssimo gol. Vamos fazer o seguinte, eu prometo que a participação da Renata e dos comentaristas vai ser curta, porque a Renata precisa descansar. Né? Depois do que ela fez hoje, ela precisa de um descanso. 8 gols no mesmo jogo não é fácil para ninguém. Não há gogó que aguente. Mas eles vão entrar aqui direto do Maracanã para conversar com a gente, para falar sobre essa goleada do Flamengo 8-0 sobre o Vitória. Tem amigo meu dizendo que é o seguinte: o torcedor do Flamengo hoje não pagou ingresso, pagou couvert artístico para ver esse Flamengo jogar contra o Vitória. Uma grande noite no Maracanã para a torcida rubro-negra. E é difícil, né, Renata? Queria até ouvir dos comentaristas, porque os adversários que vão enfrentar o Flamengo hoje em dia, eles talvez tentem olhar outros jogos, né? Um adversário enfrenta melhor o Flamengo, o Atlético, quando pressionou, o Flamengo conseguiu equilibrar o jogo e fazer um bom segundo tempo na Copa do Brasil. Mas é difícil, porque se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Então deve estar sendo um desafio para os adversários entenderem como tentar enfrentar esse Flamengo por aí. Não, Renata? Boa noite, bem-vinda, amiga. É isso, Felipe, tudo bem? Boa noite pra você, pros meninos aí da bancada, todo mundo tá acompanhando o Sport TV, o Troca de Passes. Estou viva, tá? Depois desse 8-0. E é aquele 8-0, não é aquele 8-0 que vai aos pouquinhos, não, né? Começa o primeiro tempo, 2. Começa o segundo tempo, mais 2. Eu falei, meu Deus do céu, haja fôlego pra narrar esse jogo aqui hoje. Mas é isso, né? Os adversários agora não, né? Não é de agora, porque o Flamengo já é diferente e o Flamengo tem um elenco. A gente falou muito sobre a força desse elenco, né? Quando o Filipe Luís precisa fazer substituições, não cai o nível, enfim. E os adversários, com certeza, precisam pensar e estudar muito o Flamengo pra enfrentá-lo, seja no Maracanã ou qualquer estádio, né? Couvert artístico, eu adorei esse termo, já falei aqui pro Eric que eu vou roubar dele, só não sei se eu vou poder usar em algum momento, né? Porque espetáculo igual o Flamengo deu aqui, eu não sei se outro time vai dar nesse Campeonato Brasileiro.